Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. A gente vai estar falando aqui hoje a respeito de comentando, né, a respeito de uma pergunta que de vez em quando surge para a gente, né? De vez em quando um cliente traz essa pergunta para a gente. E como pode acompanhar aí na tela, essa é a pergunta, né? Qual seria o melhor equipamento para mim iniciar, né, a fabricação de blocos? Enfim, a resposta para essa pergunta é uma outra pergunta, que veja bem, falando de máquinas, máquina para blocos, nós temos desde as máquinas manual, tá certo? Como, por exemplo, poedeiras, aquele modelo estacionário que tem a alavanca na lateral, em cima, enfim, que é manualmente acionado. E com relação aos valores, então nós vamos ter aí, acredito que no mercado, a partir de R$ 10.000, tá certo? Então você vai ter 10.000, 15.000, 20, 25, 35, enfim, 50, 100, tem daí até pode dizer perder de vista aí o valor, tá bom? Cada uma, é claro, vai lhe entregar um resultado, ela vai lhe proporcionar um resultado, seja de produção, seja de qualidade, tá certo? Agora vamos só ressaltar um ponto aqui a ser observado. Suponhamos que você tem 100 mil e quer investir 100 mil. Aí você vê lá uma máquina de média produção ou de uma produção boa, né, de um porte já considerável, e junto com ela você compra os acessórios como misturador, esteira, tá certo? A esteira de transporte ali para receber o material do misturador e jogar dentro do silo e tudo mais, né? E nisso aí você gaste uns 90 mil, por exemplo. Aí eu lhe pergunto, e você ainda não tem uma estrutura, né, um espaço adequado, ideal para receber isso? Você ainda está ali sem também o material, os agregados. Então aí ficaria ali, não seria tão inteligente, né? Você fazer algo desse tipo. Você vai ficar com o equipamento ali parado, você vai ficar ali com aquele dinheiro ali empancado, pode-se dizer assim. Então, por isso que nós não temos assim uma exatidão. A pergunta, a resposta para a pergunta já é outra pergunta, tá certo? Porque uma série de fatores tem que ser analisados. Assim, a gente que trabalha fabricando as máquinas, os equipamentos, a gente não tem como indicar ou apontar equipamento X ou uma máquina tal para você, porque isso depende da sua condição. Então a pergunta seria isso, qual a sua condição atualmente, tá certo? Qual os seus objetivos, qual o seu propósito, qual o seu planejamento, plano para esse negócio? Mediante a isso, né, que objetivo que você quer alcançar? Mediante a isso vem a sua condição, uma série de fatores. Então, não temos como apontar diretamente um equipamento, tá certo? Apresentamos ali de acordo com a sua condição. Apresentamos desde nós, falando aqui agora a respeito de nós aqui da PRC Máquinas, como a nossa estrutura, digamos assim, ainda não é tão grande, trabalhamos com as máquinas manual, tá certo? Máquinas manual, que seria máquinas de entrada para quem está começando, dando início, e tem pouco capital, tá certo? Tem pouco dinheiro ainda para investir, está com pouco dinheiro. Agora, um conselho, uma dica que a gente orienta e passa, né, e conversa ali com o cliente, com as pessoas, se ele vai depender totalmente disso, se ele está investindo aí nesse negócio e dependerá 100% dele, ou totalmente ou completamente dele, tá certo? O porquê que
às vezes a gente pergunta para alguns que a gente acaba ali criando uma certa, não é intimidade é pra falar, mas acaba ali se entendendo na conversa. A gente pergunta isso, indaga a respeito disso, porque se você depender totalmente, esse negócio vai se tornar ainda mais apertado para você, ainda mais, vamos dizer assim, difícil, tá certo? O que já não é tão fácil vai se tornar um pouco mais difícil, tá bom? É bem melhor, bem mais interessante quando você está somente ali, quando você está buscando uma segunda fonte, quando você está formando ou criando, aí é bem mais interessante. Você, por aí você consegue ter mais tranquilidade para estar investindo aí nesse negócio. Já visto que inicialmente você não vai estar ali precisando, né, de que ele lhe dê o retorno. E o que ele lhe der de retorno você vai poder estar aplicando novamente. Entende? Mas isso não é tudo, enfim, não se termina por aí. É aconselhável que você entenda e busque saber a respeito do processo todo de fabricação dos blocos, desde a escolha dos materiais, tá certo? Até o momento, vamos dizer assim, da paletização dele para entrega, até mesmo entrega para o cliente, tá bom? Então busque conhecer, entender, saber mais a respeito das normas, principalmente, o que diz as normas, qual deve ser o procedimento, como que deve ser feita a fabricação, para que você ali assim tente e busque alinhar a sua produção, a sua fabricação dentro do mínimo que ela exige e assim também, consequentemente, está podendo entregar para o seu cliente, né, algo de qualidade, um produto de qualidade, que é isso que vai fazer toda a diferença no seu negócio, tá bom? Então, espero poder ter ajudado aí você. Caso não seja inscrito em nosso canal, peço aí a sua ajuda, afinal de contas, não lhe custa nada, né? Inscreva-se aí em nosso canal, deixe seu like, ative aí o sininho de notificações, para você sempre ser notificado assim que a gente trouxer e colocar um conteúdo novo aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou sugestão, deixe aí nos comentários que traremos a resposta para você, seja lá mesmo no comentário respondendo ou trazendo um conteúdo como resposta, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Espero aí ter ajudado de alguma forma a você entender um pouco mais sobre isso, beleza?